Olá! Vender muito no e-commerce não é difícil. O que é difícil de verdade você vai saber até o final desse vídeo. Então fica comigo que eu vou falar de um assunto sobre vendas online, sobre faturamento e o que ninguém fala aqui para você na internet. Então, se você não me conhece ainda, meu nome é Felipe Fontan. Eu sou gestor de tráfego e consultor de e-commerce, eu trabalho com e-commerce desde 2010 e hoje, na minha empresa, eu atendo mais de 25 lojas virtuais. Isso me permite ter um conhecimento, entender como que funciona esse mercado e eu ajudo essas lojas virtuais a venderem, obviamente, né? Então, se você é novo aqui no canal, clica aqui embaixo, já se inscreva e acione o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Show de bola? Então, vamos lá, o que é mais difícil do que ter um pico de faturamento na sua loja virtual, no seu e-commerce, vender muito? É você manter o seu faturamento. Então, você pode muito bem, num mês, conseguir vender 100 mil reais. Vamos supor, nossa Felipe, eu nunca vendi 100 mil reais na vida. Show de bola. Não é difícil. Fazendo estratégia e alguns outros fatores, você consegue chegar nesse número. Se você já está nesse número, até alcançar números maiores. Isso não é difícil, tá? O que é difícil de verdade é você manter esse faturamento pelo menos por uns 3 meses e depois começar a crescer esse faturamento novamente, tá? Então, eu vou te dar alguns motivos o porquê isso é difícil e muitos empresários não entendem. E eu vou passar isso aqui para você. Primeira coisa, a gente vai falar de você precisa analisar muito bem e fazer a seguinte pergunta: o porquê você conseguiu um faturamento alto no mês anterior, ou vamos supor, nesse mês? Por quê? Era produto? Era preço? Era muito estoque, liquidação? O que você fez? O que você fez para você ter conseguido um número de faturamento grande, superior ao que você vem fazendo todo mês? Então eu sempre falo, os empresários, donos de loja virtual, e-commerce, vocês têm que fazer essa seguinte reflexão: por que eu consegui chegar nesse número? O que eu fiz de diferente? Certo? Então, a primeira questão é o porquê eu consegui fazer esse número, tá? Por mais que possa parecer, nossa, isso é meio clichê, Felipe, ninguém faz isso. A maioria das pessoas não fazem isso. Então, precisa entender o porquê você conseguiu atingir aquele número. Isso é um ponto importante. Agora, vamos falar o que realmente impacta nos picos de faturamento que você tem. É uma coisa chamada sazonalidade, certo? Então vamos pegar aqui a sazonalidade do coronavírus, da pandemia. Então a pandemia se instalou, se não me engano, em março do ano passado, de 2020. E aí teve e-commerces que chegaram a fazer o faturamento 2, 3, 4, até 10 vezes mais. Conseguiu vender até 10 vezes mais por causa da pandemia do coronavírus, tá? Ah, Felipe, mas isso é demais. Não, não é. Tinha cliente meu que faturava 50 mil, chegou lá em julho faturando 500 mil, tá? Era uma lojinha que estava começando, era do nicho de maternidade. Então, ele chegou a esse pico de faturamento, foi um pico bem legal. Só que depois a gente não conseguiu manter. Por quê? Porque as lojas começaram a abrir, aí as mamães começaram a ir para as lojas físicas, enfim. Aí você começa a entender que, opa, a sazonalidade ela impacta no meu negócio. Muitas vezes o empresário, o dono de negócio, vê, pô, faturei 500 mil esse mês, mês que vem eu quero faturar 10% a mais. Espera aí, você tem que fazer a seguinte pergunta: por que eu vendi? E será que eu consigo manter mês que vem? O que eu preciso fazer para manter esse faturamento mês que vem? Tá bom? Porque tanto a sazonalidade pode beneficiar o seu faturamento, como a sazonalidade pode gerar algum tipo de problema. Então, vamos supor, se você tem um mês com muitos feriados, pode ser que você tenha uma queda de faturamento. Por quê? Porque as pessoas, quando estão no feriados, dificilmente elas consomem online ali produtos na internet, tá bom? Elas consomem serviços, enfim, só se fizer uma promoção muito boa para elas consumir. Mas tende a um mês com muito feriado, você vender um pouco menos, porque o feriado ele impacta negativamente, pelo menos na grande maioria. Não posso falar que é uma regra, mas na grande maioria. Então, sazonalidade, ela pode te dar um pico, mas ela também pode cair o seu faturamento. Então, entenda isso. Não queira chegar ali na crise do coronavírus faturando 500 mil e querer, depois que passou a crise ou que as lojas começaram a abrir, a crise não acabou ainda, né? Mas as lojas começaram a abrir, eu vou continuar todo mês vendendo 500 mil. É muito difícil isso acontecer. Show de bola? Então beleza. Bom,
Um outro ponto, e esse ponto aqui, ele é fundamental, tá? E você precisa entender isso. Muitas vezes, os e-commerce, lojas virtuais, eles começam a vender muito, e aí eles começam a ver que alguns custos, de repente, eles vão aumentar, certo? Então, vamos pegar aqui, essa crise do coronavírus fez com que algumas matérias-primas aumentassem o valor, certo? Então, se algumas matérias-primas tiveram aí aumento, aí as pessoas vão o quê? Vão repassar esse aumento para o consumidor. Então, às vezes o que vai acontecer? Um mês você vendeu bem, o outro mês de repente caiu muito as vendas. E aí você vê o que você fez? Você teve que repassar esse ajuste da matéria-prima para o consumidor final, e aí o consumidor final já começou a ver que aquele produto já não era mais tão interessante quanto ele era quando ele custava antes. Então, isso fica muito claro no mercado de moda e acessórios. Então você tem lá um sapatênis lá que custa R$ 99, você vai lá e muda para R$ 109,90, exemplo, ele para de vender. Simplesmente para de vender. Aí as pessoas vão falar, mas as coisas estão difíceis, isso e aquilo. O que acontece? Você vendia muito bem a 99, você repassou esse aumento de matéria-prima, aí parou de vender. Então, às vezes, o aumento de vendas faz com que alguns fatores, de repente, uma despesa sua aumente e você repasse isso para o consumidor. Você repassando isso, você pode ter uma queda de vendas significativa. Não que você não tenha que repassar, você tem que montar uma estratégia dentro do seu negócio. Então, se aumentou a matéria-prima aqui, eu consigo baixar em outro lugar, consigo fazer alguma coisa? Não aumente simplesmente o preço, porque isso tem grande probabilidade de você diminuir o faturamento da sua loja. Tá bom? Então, sazonalidade impacta, ajuste de preço impacta, certo? E a disponibilidade do produto. Então, vou supor, você vendeu muito esse mês porque você tinha ali 5 produtos que estavam ali arrebentando de vender. Chegou o mês que vem, esses produtos acabaram. E aí você quer vender a mesma coisa que você vendeu mês passado. Então, peraí, tu não vai vender. Simples assim. Se ninguém te disse, eu estou dizendo para você. Principalmente em loja virtual. Dificilmente você vai conseguir. Por quê? Porque esses produtos eram seus produtos que a gente chama de produtos estrela. Acabou ele, impacta significativamente dentro do seu negócio. Então você precisa começar a entender esses pontos. Então, a partir do momento que você ficou nesse vídeo até aqui, você vai começar a entender o porquê eu consegui ter altos números de faturamento, se eu investi mais em marketing, se eu tinha promoção, se eu fiz liquidação. Tem gente que também vai lá, faz uma puta liquidação, vende pra caramba, mês que vem, eu quero vender a mesma coisa que o mês passado. Mas pro mês passado você fez liquidação, e esse mês você não tá com nenhuma promoção e tu quer vender a mesma coisa do mês passado? Eu falo assim, pessoal, porque é uma realidade que a gente vive e as pessoas não sabem analisar isso. Então você teve lá, novembro você tem Black Friday, é óbvio que você vai vender mais. Agora você não pode querer, de repente, no mês seguinte, já vender a mesma coisa que você vendeu em novembro. Tudo bem que o mês seguinte da Black Friday é Natal, e Natal tende a ter a primeira quinzena um boom de vendas. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que vocês não podem querer ficar relacionando. Mês passado eu vendi 100, esse mês eu quero vender 110. Espera aí, vamos manter o faturamento, vamos analisar o que a gente fez, tá? Vamos replicar o que foi bom, o que deu certo, vamos repor estoque, vamos evitar de mexer em preço, tá? Vamos fazer essas análises para aí sim eu começar a construir um faturamento mediano que eu estimo que você perdeu 100 mil, que é o pico de faturamento seu, exemplo. Se você conseguir nos próximos 3 meses, até 3 meses, continuar com 100 mil, aí eu acho que você já está pronto para dar o outro passo, para crescer mais o seu faturamento. Tá? Isso eu digo que é uma coisa saudável. Não adianta nada eu fazer uma puta promoção, uma puta campanha aqui agora, vender horrores, chegar o mês que vem as vendas caírem, tá? E aí o que acontece? Geralmente a conta ela chega no mês seguinte, né? Então você acaba tendo aí um monte de conta para pagar e às vezes você conta com o faturamento daquele mês e aí o faturamento cai. Tudo bem, mês passado você vendeu bem, mas aí você teve um monte de coisa para pagar, enfim, seu fluxo de caixa talvez não era bem controlado, aí você começa a ter um problema, tá bom? Então, tome muito cuidado com isso. O difícil não é você crescer as suas vendas, o difícil é você manter as vendas e crescer elas gradativamente. Isso é muito difícil. Picos de venda vão sempre acontecer, mas eles podem ser
a exceção. Então você tem que analisar o seu negócio, fazer essas seguintes perguntas para você aí conseguir sobreviver e crescer dentro dessa maravilha que é o e-commerce. Show de bola? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te ajudado. Eu falei de um assunto aqui que praticamente nunca vi ninguém falar, tá bom? Mas tô passando esse conteúdo de qualidade aqui para você, tá bom? Se você não me segue ainda no Instagram, já vai lá, Felipe_Fontan, me segue e nos vemos no próximo vídeo.